A Liberdade Guiando o Povo é uma pintura de Eugène Delacroix e uma das telas mais conhecidas ou mais expressivas de Delacroix, a qual aborda o espírito de liberdade, de subjetividade, de expressão, tão disseminado entre a sociedade em 1830. Essa dimensão temporal pertence à história contemporânea que prevalece até os dias atuais. Em termos históricos, é um período marcado pelas formas de produção capitalistas, consolidado com a Revolução Industrial no setor econômico e com a Revolução Francesa em termos políticos. A Revolução Industrial é uma fase do capitalismo que vai do final do século XVIII e primeira metade do século XIX. Sua importância foi essencialmente econômica, apresentando um reflexo dramático sobre a esfera política. Nesse sentido, é possível afirmar que a economia e política andam juntas. Portanto, não haveria revolução industrial sem o espírito de liberdade na esfera política. Como vocês viram no texto, a questão da liberdade é algo muito caro para a história dos homens. A questão da liberdade está muito presente, ela veio muito forte com a Revolução Francesa, portanto, em termos políticos, ela é um elemento fundamental, por exemplo, para explicar, deu um trava-língua aqui, né? Por exemplo, para explicar a política da economia americana, né? Essa questão da liberdade que começa com a Revolução Francesa vai guiar os ideais, o formato político dos Estados Unidos. E aí a gente poderia discorrer sobre isso, mas esse não é o caso. Eu acho essa atividade maravilhosa, primeiro porque ela traz uma super obra, assim, muito conhecida e que é muito expressiva. Portanto, ela nos ajuda muito a refletir, a pensar esse contexto da liberdade, essa base que beira o juízo de valor, né? Uma questão tão filosófica, tão moral e tão fundamental em termos econômicos. Porque é esse destravamento, essa descentralização que vinha de um Estado mercantil com os monarcas, né? com o antigo regime, muito forte, essa busca por essa liberdade, por poder transacionar, por poder fazer a economia fluir. Então, é justificar essa questão da liberdade econômica com a Revolução Industrial o objeto que você vai se debruçar para responder através de um texto, que não precisa ser grande, né? Mas você precisa pensar que palavrinhas como governo, o próprio comércio internacional, esse regime absolutista, são palavras orientadoras para o que devem conter no seu texto, tá bom? Estou à disposição para que a gente possa tirar dúvidas, enfim. Mas perceba que é leitura, é olhar a imagem e é deixar a sua criatividade, a sua imaginação falar a partir daquilo que você leu e entendeu. Tá bom? Bons estudos!